Fala, Aê, André. figura! Tudo E aí? certo? Certíssimo, meu amigo. E Como é que você aí? está Tô aí, bem, tá tudo aí certo. em Portugal? Aqui tá tudo ótimo. Já tá meio que fim de verão aqui no norte. Já tá fazendo friozinho. Uau, como pode ser mais expansivo, né? E as Sim. perguntas? Estão funcionando aí as perguntas? Ou sempre. Se você tá na permissão, você cria e usa elas, né? E sobrecria tudo. E vai Então, fazendo as suas criações. mas aí, já são o quê? 8 e alguma coisa, né? Aqui é 8 8 e horas. alguma coisa, é. Tô 4 quatro horas de horas a diferença. mais. Então, 4 horas a mais. excepcionalmente, eu estou fazendo essa live às 4 da tarde aqui, é horário inédito para mim. Para mim é matinê. Ô, e o que que Mas você tá pode rolando aí. puxar? O que que a gente pode puxar da energia da matinê? É uma boa pergunta. Você frequentava matinê na sua adolescência, André? Faz tempo. Então, puxa, atualiza aquela energia. Quantos Aquela pontos de energia. vista, quantos pontos de vista a gente tem em relação a definir horário para live, por exemplo? Sim. Você pode simplesmente perceber o que vai criar mais e faz, independente de horário. É o que está rolando, né? É o que Então, expande. é. De Então a gente repente eu estou no percebe. Japão, eu tenho uma galera no Japão que expande e aí? São 12 horas de diferença e isso aí não quer dizer nada, cara. São 12, Japão? Japão para o Brasil são 12. Olha só. Pelo menos Tóquio, né, que é a capital. É, a Austrália eu não lembro quanto A era, mas Austrália era parece que uma são coisa também. 14. Parece que são É, 14. a Austrália eu fiquei doidinho quando eu fui à Austrália. Oi, Pri, Putz, tudo bom? Adriana, Pri, meninas. E aí, vamos começar? Vamos vamos falar? lá. Botar para rasgar aí, Vamos para rasgar. gerar. Botar pra rasgar, gostei aí. Expressão aqui do Nordeste brasileiro. Olha só, botar pra rasgar, que Já não basta o interessante. sotaque, né? Cara, o sotaque nordestino é uma das coisas mais gostosas que tem. A cadência do sotaque nordestino é uma delícia. Eu adoro o Nordeste, então eu sou, né, meio esquisito para falar sobre isso. O Nordeste para mim é incrível. Sempre curti muito a energia do Nordeste. E é isso, vamos embora. Então vamos lá, André. Que história é essa de fazer uma pergunta e de ficar na pergunta? André, hoje à noite, vamos imaginar uma situação. Eu te convido para a gente fazer, vamos imaginar algo dentro do que a gente faz profissionalmente, tá? Eu te convido para a gente fazer, agendar uma reunião com pessoas que ainda não conhecem Axis e para a gente falar um pouquinho de Axis para essas pessoas e mostrar o que a gente tem em Axis. E aí você chega para mim e fala: vou ficar na pergunta e depois te respondo. Quantas vezes você já fez isso, André? Cara, mas recentemente parece brincadeira, parece coincidência, mas não para mim eu percebo que coincidência para mim acabou. Semana passada, duas pessoas estão na pergunta, ficaram na pergunta para fazer uma live e até agora estão na pergunta. Então, Então, cara, pessoas do Access. então, são exatamente as pessoas do Access que usam isso. A pergunta a gente usa muito em Access, então são as pessoas do Access que usam isso. Só que elas não percebem uma única coisa. Quando eu te fiz esse convite para a gente fazer uma reunião para falar sobre Access para pessoas que estão buscando mais para suas vidas, e você me responde, eu vou ficar na pergunta e depois eu te falo, você está usando uma ferramenta como um julgamento e não criação. Eu te fiz o convite, na hora você faz a pergunta e você pergunta ao seu corpo: corpo vai ser divertido? Corpo vai ser leve? Corpo vai ser nutritivo? Corpo vai ser expansivo? Corpo vai ser abundante? Você faz na hora as perguntas. Deu tudo sim, André? Beleza, vamos fazer.
Aí eu falei, não, eu vou ficar na pergunta, tá? O que cria mais? Você contar essa grande mentira do eu vou ficar na pergunta, quando na verdade você está simplesmente adiando algo. Você está deixando de criar, você está deixando de receber, você está deixando de perceber e de ver tudo aquilo que chegou para você. De repente você comprou um implante de medo e aí você não tem coragem de falar um não para mim. Só que o que vai criar mais? Você simplesmente falar, André, agora não rola. Vamos deixar esse projeto para o futuro? Ou eu vou falar, eu vou ficar na pergunta. E aí o que que você gera no seu campo quando você está falando isso, eu vou ficar na pergunta? Você está se colocando de uma forma neutra. Se você está se colocando de uma forma neutra, você não cria nem descria. Você não recebe nem percebe. Você está ali na invalidação. E não está recebendo nada. Por ter comprado um implante de medo, um implante de culpa. E aí você não criou. Ou por você achar muito bonitinho falar, eu vou ficar na pergunta. Cacete! Você faz a pergunta e acabou. Agora, por outro lado, vamos imaginar que nós fazemos esse encontro para falar de Axis para pessoas que não conhecem Axis. E aí a gente agenda o horário, agenda o dia, e aí, quando chegou o dia, a gente faz e deu tudo errado. Errado não, por não ter errado. Vamos imaginar que a gente teve várias intensidades naquele dia. Um monte de coisa aconteceu. O projetor não funcionou, o cara que ia entregar as macas Gente não passou mal. veio, gente passou mal, um monte de coisa. Aí eu olho para aquilo, ok. O que se requer aqui? Verdade, como eu posso transmutar essa energia? Como eu posso transmutar essa energia? Como eu posso modificar isso que está sendo criado? O que eu posso fazer aqui que eu ainda não percebi? O que mais é possível aqui que eu ainda não percebi? Aí eu estou na pergunta para eu destruir algo, alguma intensidade. Então eu estou fazendo perguntas. Está na E pergunta proativamente. sim, isso é o estar na pergunta. Eu estou ali, uma situação se apresentou e eu não aceito. Eu não tenho que aceitar nada nessa realidade. Isso é uma mentira também que é vendida. Eu não aceito, eu não alinho, eu não concordo, eu não reajo. Eu simplesmente percebo o que para mim vai criar mais. Então eu jogo, ok, universo, como pode melhorar? 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 Eu não estou aceitando a merda que está rolando. Eu estou ficando na pergunta para transmutar aquilo. E aí eu estou abrindo o meu campo. O que que eu estou fazendo quando eu faço isso? Todas as moléculas do meu corpo Estão se movimentando. vão atrás para solucionar aquilo que eu não alinhei, que eu não concordo, que eu não aceito. Eu não tenho que aceitar nada. Isso é um ponto de vista. Ou você pode, o que é isso? O que é que eu faço com isso? Isso é meu. Se não for, devolve ao remetente. Tanto Mas faz, as né? pessoas estão usando justificativa como justificativa para não aceitar, porque acha ruim dizer, ó, para mim não expande fazer live com você e Prio. Na verdade, Simples. não é aceitar. Ela percebeu que aquilo não vai ser expansivo, não vai ser divertido. E ela só fala, André, olha, não, gratidão pelo convite, só que não expande, André. Vamos deixar para uma outra possibilidade. Certamente você, para estar aí há algum tempo, você fez muita pergunta e percebeu. Você não justificou, pô, eu vou largar André, isso, vou largar aquilo e tá, e vou ficar na pergunta. Senão você estava aqui ainda, pô. André, eu fiz pouquíssimas perguntas. Foram pouquíssimas. Até porque eu não tive uma decisão. Não foi uma decisão tomada vir morar aqui em Portugal. Eu, um belo dia, final do ano passado, foi entre setembro e outubro, me veio uma percepção bem grande. Sabe quando você recebe aquela energia? Me veio, vai para a Espanha. Eu, uau, morar na Espanha? Ok. Vai ser divertido? Veio que sim. Vai ser abundante? Veio que sim. Então eu joguei algumas perguntas. Eu joguei acho que 3 ou 4 perguntas e veio que sim, sim, sim. Você E a, abreviou. e a última que eu joguei foi assim, ok, me mostra quando. Aí joguei, vai ser em dezembro? Não. Vai ser em janeiro? Não. Vai ser em fevereiro? Sim. Aí eu joguei, vai ser março? Sim. Aí então vamos lá, é ou fevereiro ou março. Então vamos ver quando em fevereiro ou março eu vou. Primeira semana de fevereiro?
deu que não. Segunda, não. Terceira, não. Quarta semana de fevereiro, deu que sim. Primeira semana de março, sim. Segunda semana de março, sim. Terceira semana de março, não. Bom, então é entre a última semana de fevereiro e a segunda semana de março para eu ir. E aí eu vim na primeira semana de março. No dia 18 de março, fecharam tudo. Então, eu fiz perguntas para eu descobrir, dentro de uma percepção que eu tive, o que ia criar para mim. Eu não fiquei nessa história, falei para vou ficar na pergunta. Não. Ficar na pergunta é para transmutar algo. Então eu Você joguei esteve, perguntas. você esteve na pergunta, mas não ficou nela, senão você Só estava fora. não, eu simplesmente eu fiz as perguntas. Eu Então, joguei as perguntas, acessei, ok, pronto, é isso. E aí você me faz o convite, Dan, vamos fazer uma classe juntos? Ah, André, vou ficar na pergunta e depois te falo. Cara, se nós somos consciência pura, você acessa tudo na hora. na hora, não é para Você não ontem, não é dá, para amanhã. você não inventa uma história, você não dá uma desculpa e você não usa uma ferramenta como uma arma. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está sendo menos de você. Está se invalidando. Você está sendo menos de você. E você está contando uma grande mentira para você. Então eu vou ficar na pergunta. Porra, tá acontecendo alguma coisa nesse momento para você ficar na pergunta, para você desbloquear aquilo? Não. Então que porcaria é essa da galera falar eu vou ficar na pergunta? Vou ficar na pergunta totalmente diferente. Sabe? O que Está que é? comprando Por algo de exemplo, alguém. hoje eu estou em duas perguntas. Hoje eu estou jogando duas perguntas para mim. E Gabi, que acabou de entrar agora na live, e a Franci foram colaboração para essas duas perguntas. Então hoje eu estou ficando em duas perguntas no meu campo para transmutar uma coisa que eu percebi e que eu não escolho para mim. E aí Fala aí. eu tô ficando na pergunta para eu liberar aquela energia. O que é totalmente de você chegar para mim, fazer um convite, falar alguma coisa, e eu falar para você, vou ficar na pergunta e depois te falo. É totalmente diferente. E a gente percebe o seguinte, cara, que a escolha das pessoas, você tem uma arma e você usa essa arma da maneira que você quiser e para o que você quiser e não tem nada errado. Então, a escolha das pessoas que ficam na pergunta como justificativa é uma escolha que a gente percebe que não vai criar. Não Sim, sei quando é que elas vão perceber isso, sim. porque estão no Axis. Elas estão entrando no campo menos de elas. E aí elas não criam. Então, tudo que você fala, que você dá uma desculpa, que você conta uma história, que você inventa uma história, você está sendo menos de você e você está se invalidando. Não só para o outro que está naquela situação, para tudo que chega para você. Que E aí acaba deixa de receber. deixando de chegar. Por Aí você, deixa de não. receber. Vou ficar aqui na pergunta e vou ver. Tipo, Gabi, eu sei, Gabi, eu vou voltar ao Brasil, gata, e a gente vai curtir aí as praias nordestinas. Tipo, por exemplo, a Fabi que está aqui, ela acabou de entrar. A Fabi, alguns dias, chegou para mim e perguntou se seria leve eu fazer uma classe de barras online. E eu ainda não tinha facilitado nenhuma classe online de barras, só o fundamento. E os workshops online. Aham. E aí eu olhei e falei assim, cara, Fabi, tá super leve, super expandiu na hora. Vamos criar. E ontem eu dando um workshop online, que é o workshop Os 5 Níveis do Apego, onde a gente vê níveis de apego, que são julgamentos e crenças, um monte de coisa. Veio, no meio da classe, uma menina falou. Aí eu olhei, cara, é muito interessante isso, né? Olha, já está criada a classe, eu só vou ver a data e eu aviso a todos vocês. Eu não fiquei na perguntando 10 vezes se eu ia criar aquela classe ou não. Veio a percepção, foi leve, foi expansivo. Eu fiz perguntas para saber se aquilo ia ser tudo isso que eu percebi. Deu que sim, então eu criei. Ponto. Eu não invalidei a mim, eu não invalidei ao outro. E a Fabi já tinha me feito essa pergunta há uns 2 meses. Eu falei, Fabi, não tá leve para mim. Então é você ser verdadeiro com você, com o seu ser. É você honrar o seu ser. Então, Você, ó,
Pode escolher mentir para o outro? Pode, claro. Pode. Agora, se você está se honrando, você sabe qual é a verdadeira postura, a verdadeira situação, tudo que você está fazendo. E eu Eu não... acredito, cara, eu percebo que, assim, as pessoas que ficam na pergunta como justificativa são pessoas que vendem mentiras para elas, contam para elas próprias. Tipo, você sabe, os processos verbais são fabulosos com as perguntas. A gente tem que usar a pergunta para usar o processo. Então, que definições eu estou usando para criar limitações que eu estou escolhendo? Porra, eu rodei esse processo, eu gravei e rodei esse processo, e assim, em uma semana chegou um bocado de coisa para mim. De dinheiro, de expansividade em todos os campos, todas as áreas. E assim, a gente estar. Eu estive na pergunta, rodei processo a noite toda no volume zero, você sabe como funciona isso, e funciona pra cacete. Sim, mas eu então... usei como justificativa para o que eu não estava recebendo. Né? Não, Eu usei, isso que você fez... joguei. O que você fez é justamente isso. Você percebeu algo que estava rolando no seu campo. Eu não aceito isso. Que pergunta eu posso jogar aqui para transmutar isso? Então eu vou ficar fazendo aquela pergunta, ou várias perguntas. Não Exato. tem que ser a mesma. Você vai ficar na pergunta... Sem comprar ponto de vista, porque o sem que comprar a pergunta nada. que foi boa para você, que expandir para você, pode não expandir para mim. Não, até porque as perguntas não tem que ter receita, né? Não tem receita de bolo. É o que você percebe na hora. E aí Cara, você joga. eu já falei para algumas pessoas, durante o primeiro dia da quarentena, tá? Eu fiz um processo para o Covid-19. Covid é uma entidade. Se ele não fosse vírus, a gente denominaram ele de vírus, definiram como vírus. Mas se ele não fosse vírus, ia ser chamado de quê? A gente não sabe. Então eu facilitei o Covid-19. No primeiro dia da quarentena, no dia da facilitação, eu fechei um contrato da venda de um apartamento. E aí as pessoas dizem, pô, na pandemia, qual é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Ela fica nessa pergunta, mas trancando o campo. As pessoas também não sabem usar as perguntas. É porque não é o como. Não é você jogar como eu vou fazer dinheiro. O como vem de um julgamento. Da forma que você tem que fazer aquilo. É você jogar, ok, o que está disponível para mim. Por Ainda exemplo. não percebi. Por exemplo, algo desse tipo, tá? Ou quais outras fontes de renda estão disponíveis que eu não percebi? Se eu jogo como, eu entro numa fórmula. E nem sempre vou receber aquilo. Tenta na definição de como É você eu quer receber. jogar algo abrangente, expansivo, para que aquilo chegue até mim. Eu recebi tantos presentes desde o começo desse estado de emergência, tantos presentes, tantas criações eu fiz, eu não parei um minuto. Eu tirei de férias semana retrasada, eu passei 2 semanas em Lisboa, eu fui dar algumas classes e tirei 10 dias dentro do período que eu estava lá de classes para mim, de férias. Fora isso, eu não parei um dia durante todo esse período de quarentena. Então, é o que você escolhe. Se você escolhe comprar a energia da quarentena, você está em quarentena e você não vai receber nada de ninguém, nem vai criar nada. Você pode transformar. O estar em quarentena é uma escolha. Então você tem um decreto do governo. Ok, agora o que você escolhe dentro dessa realidade para você? Dentro E aí dessa realidade, você tirou pode criar férias, tudo. você tirou férias, mas não tirou férias das perguntas, né? Não. Senão você De tá forma travado. alguma. E É aí, muito cara, assim, interessante. você falou num ponto, essa quarentena, e aí, pô, eu comecei a jogar pergunta. Pô, como é que eu posso criar? O universo me mostra como posso criar dinheiro, outras fontes, e aí o que é que me veio? Eu estou E aí facilitando você muito ficou na online. pergunta para você encontrar uma forma de criação. E aí me vieram várias facilitações online, aonde Sim. estou tendo resultados orgásticos e fantásticos, que as pessoas estão dando depoimento, pessoas que não dormiam porque tem fibromialgia, porque tem depressão, e mudaram, já melhoraram 90%. Então, Sim. cara, pô, isso foi o poder das perguntas, de não ficar preso, mas estar na pergunta proativamente.
criando, gerando. É o estar na pergunta para sobrecriar algo. Não é Sobrecriar para tudo, né? usar, não é para usar como uma desculpa ou como uma história. Essa é a grande diferença. E Então aí, você quando pode chegar para mim hoje, por exemplo, de repente falar, Dan, escolhe voltar a Recife para dar alguma classe. Eu na hora eu vou fazer perguntas para ver se aquilo expande. Se eu falar para você, olha, André, eu vou ficar na pergunta para ver se isso expande, eu já cortei a criação. já bloqueou. O que você fez durante esse período foi ficar na pergunta para que abrisse o seu campo para você criar alguma coisa, que é totalmente diferente. Então, é essa a grande diferença. É só isso? É só isso. Essa é a grande diferença do fazer a pergunta e do ficar na pergunta. E Então, aí, isso aí cabe também para as pessoas que querem fazer classes e, por exemplo, se encantam com algum facilitador e diz, porra, eu vou fazer, e começa a seguir, ao invés de fazer perguntas e perceber energia. Porque quando eu fiz a classe, minha terceira classe com você de barras, eu fiz perguntas porque eu pensava em fazer uma coisa, mas comecei a aprender a não definir. Fiz perguntas e senti a expansão e fui, e depois a gente fez o fundamento e, porra, expandiu e ainda está expandindo. Então, é perceber, através, jogar as perguntas, não querendo, às vezes, uma resposta ao pé da letra. Mas o que é a pergunta? Ela é desenhada para trazer consciência. As pessoas têm sim, que saber disso. As sim. pessoas precisam saber disso. Ou podem escolher saber disso. Não ser usada como uma arma. É exatamente isso. É por hora, elas podem até escolher, mas vão ver que não cria. É, tudo a gente pode escolher de novo, né? Você pode fazer novas escolhas a cada 10 segundos, a cada 1 segundo, se você se coloca na permissão de receber. Então você fala, cara, isso aqui não está criando. Ok, o que eu posso fazer aqui? O que mais está disponível aqui? Pum, daqui a pouco vem. E aí você sai daquela forma, estrutura que só podia fazer tal coisa. Não, você vai, pum, e E cria. aí quer ver um negócio engraçado? É o pessoal já que, pô, já trabalha e faz. Alguém tem um processo para ansiedade? Porra, porque você não cria o processo? Porque não joga pergunta que se requer aqui agora para que eu crie um processo para ansiedade com total facilidade, alegria e glória que possa contribuir com quem quer que seja, por exemplo. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que eu precise de um processo específico para qualquer coisa. Interessante ponto de vista que eu tenho ponto de vista que eu preciso de uma fórmula para fazer uma pergunta para liberar qualquer coisa. E às vezes de alguém específico. Esse processo tem que vir de alguém. Se não vier, eu já invalidei. Não, só fulano que é bom. Então eu só. Não, porra. Tem tanta gente aí expansiva com você. É o que Não, ressona com você, né? E aí vai. você mesmo pode, a pessoa própria pode fazer o processo para ela mesma e funcionar. Por que não? Sim, e não tem fórmula. Ponto de vista, Não tem julgamento. fórmula. Eu ainda estou começando, eu estou verde. E por aí vai. Verdade, você está verde, você já está há 4 trilhões de anos nessa realidade previsível. Só nessa realidade previsível são 4 trilhões de anos, fora o que a gente viveu anteriormente. Então, verdade, você está verde? E vai contando mentira para si mesmo, né? E vamos embora, vamos escolher mais. Então, galera, fiquem na pergunta ou façam a pergunta. Percebam aí a diferença disso aí e criem mais para suas vidas. André, queridão, gratidão pelo convite. E A aí, não gente vai vai nem se abrir para falando. pergunta, vai nem abrir para a turma Ah, perguntar. ok. Podem falar. Perguntas? Vamos Bora. lá. Gabi, que já falou aí, faça uma pergunta aí pro seu CF. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ficar salva, Lúcia? Vai. O André vai salvar assim que a gente A acabar gente aqui. salva. A gente salva aí, deixa disponível. E tu tens compromisso ainda hoje, não? Tenho. Daqui a pouquinho eu vou entrar com o workshop online. Os 5 níveis de apego. Por exemplo, você tem feito perguntas para o tempo de uma live, que deve durar uma live, porque as pessoas, o Instagram, ele determinou, né? Formatou 59 minutos, por exemplo. Eu não costumo me apegar a isso. Você pode escolher dentro dessa realidade previsível o que você faz e brincar com isso. É o Pois que é é. leve.
É o que a leve. Que as Pode ser definições. 59 minutos? Pode. Ou pode não ser. Pode ser menos. É o que você perceber para você. Ó, e você é a Só isso. personificação. Você é a personificação da contribuição. Uau! Gratidão, querida. Gabi é Você é uma um ser linda. fodástico. Olha, a Ei, Gabi tá aí em Recife com a Franci, André. Gabi tá em Recife, eu falando com ela todo dia, não sabia que ela estava aqui. Ela não diz, pô. Eita, nós. Eu Ela e vou a jogar França estão pergunta para aí. começar a aprender a adivinhar as coisas. Como se pode ser mais divertido? Fica na Jogar pergunta pergunta, para ser André. adivinhão. Querido, gratidão. E a gente vai se falando. Galera, gratidão por estarem aqui conosco. Beleza, meu amigo. Tamo junto e misturado, expandindo. Sempre. Bora. Tchau, Confirmado, querido. Franci. Beleza? Confirmado.